Música
Saudações, meus amigos papirões, sejam muito bem-vindos à nossa live de terça, focado na aprovação no CFC. Então, se você está chegando aqui e é novidade para você, você está pela primeira vez, saiba que toda terça-feira, 15 horas, a gente está ao vivo resolvendo questões de contabilidade para ser aprovado no exame CFC. Então, seja muito bem-vindo e para acompanhar essa aula, você vai ver um link disponível aqui abaixo para fazer o download das questões. A gente vai trabalhar um tema através de questões e a gente vai revisar um tema muito cobrado no exame CFC. Então, mãos à obra, baixe o material, papel e caneta na mão e a aula começa agora. Olha só. Princípios contábeis. Giovanni, esse tema cai em prova? Ó, princípios. Toda prova de contabilidade tem questões de princípios contábeis. Quando não é a própria questão teórica, vem alguma questão que você precisa aplicar o princípio para que a partir daí, então, você consiga acertar a questão. Então, vamos à obra para os princípios de contabilidade. Vamos listar quais são primeiro? Para listar os princípios, nós temos entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Ou fica aí um. É corvo, compro. Como se alguém estivesse te oferecendo um corvo. Como se fosse normal comprar um corvo. É corvo, compro. O que significa isso aqui? Você vem. Princípio da entidade. Vai anotar os nomes aí comigo. Entidade. Princípio da continuidade. O princípio da oportunidade. Princípio do registro pelo valor original. Registro pelo valor original. Princípio da competência e o princípio da prudência. O ideal é que você termine a aula de hoje sabendo claramente a diferença entre todos esses princípios. Mas só são esses princípios de contabilidade, os princípios contábeis. Vamos para a primeira questão. Giovanni, mas eu queria ver a parte teórica. Cara, nas questões você vai ver que é o suficiente esse tema. Os princípios contábeis são técnicas de padronização da contabilização dos fatos contábeis sobre os princípios contábeis. Informe aí, então, se é verdadeiro ou é falso. Primeiro, o princípio da entidade. Então, se você queria saber o que é o princípio da entidade, ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade de se separar, distinguir o patrimônio do sócio daquele patrimônio que pertence à empresa. A autonomia do patrimônio. O patrimônio é autônomo. O patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da entidade. Portanto, o primeiro item é verdadeiro. Primeiro item, verdade. O princípio da entidade se afirma como sendo o princípio que preza pela autonomia patrimonial. E sim, como objeto da contabilidade, nós temos o patrimônio. O patrimônio é o objeto da contabilidade. Fácil ou fácil pra caramba? A primeira começa com verdadeiro, né? Então não pode ser a letra B e nem pode ser a letra D de dado. Jogou fora, ó. B e D. Vamos entre A e C. Uma das duas. Letra A ou letra C. Você escolheu qual? Segundo item. Processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras, informações íntegras e informações tempestivas. Turma, informações íntegras e tempestivas
são buscadas sim pela contabilidade, mas pelo princípio da oportunidade. Não é o princípio da competência, não. Então, o examinador tocou o terror aqui com você, ó. Não é o princípio da competência, e sim o princípio da oportunidade, que preza por informações apresentadas de forma íntegra e tempestiva. Vai pegando o bizu. Esquematiza aí junto comigo, ó. Informação íntegra e tempestiva. Princípio da oportunidade. Olha só como é que está ficando o nosso esquema aqui. Vamos criar juntos. Ó. Primeiro, pelo aprendizado, né? O princípio da entidade. O princípio da entidade se afirma pela autonomia patrimonial. Autonomia patrimonial significa a necessidade de separar o patrimônio que pertence à empresa, daquele patrimônio que pertence aos sócios. O princípio da oportunidade é aquele que preza por informações íntegras e tempestivas. A informação deve ser apresentada de forma íntegra, informações íntegras e também tempestivas. Íntegras e tempestivas. Perfeito. Então, o item falso, nossa alternativa aqui, ó, é falsa. E como o segundo é falso, não pode ser mais a letra C o gabarito. Ficamos com a letra A. E pronto. Primeira questão, gabarito na letra A. O que diz a terceira alternativa? Princípio da prudência. Existe esse princípio? Sim, prudência. Esse princípio existe. Esse princípio da prudência trata dos fatos contábeis, cujos contadores devem usar de prudência quando o julgamento de estimativas contábeis determina a adoção do menor valor para componentes do ativo e do maior valor para componentes do passivos. E isso é uma absoluta verdade. Não vamos errar essa questão em prova, hein? Item verdadeiro. Vamos lá então no esquema. O princípio da prudência. Prudência é aquele princípio que preza pelo registro quando necessário julgar uma informação. Você está na dúvida de qual valor utilizar. Você precisa, naquele momento, fazer um julgamento de estimativas. Sempre que for usado esse julgamento de estimativas, você vai buscar utilizar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Esse é o princípio da prudência. Por último, determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelo valor original da transação, expresso em moeda nacional. O nome desse princípio não é princípio da oportunidade. Lógico que não. Oportunidade é aquele que preza por informações íntegras e tempestivas. Então, o último item aqui era falso. Por isso, confirmamos o gabarito, então, na letra A. E, como esquema aqui, ó, essa frase estaria perfeita se no final ele dissesse que é o princípio do registro pelo valor original. Tá bom? Então, vamos esquematizar aqui também como princípio do registro pelo valor original. Você vai registrar a informação pelo valor original expresso em moeda nacional corrente. O registro inicial é pelo valor original. E esse registro pelo valor original deverá ser expresso em moeda nacional corrente.
em moeda nacional corrente. Perfeito. Fácil ou fácil pra caramba? Fácil, né? Pronto, gabarito na letra A. Segunda questão. Convenções contábeis são conceitos que servem como um guia para o profissional da área contábil, normatizando padrões de conduta na hora da escrituração dos fatos contábeis. Sobre as convenções, assinale a alternativa correta. Vamos. Conservadorismo refere-se à neutralidade que se deve ser atribuído à contabilidade nos registros dos fatos que envolvem a gestão do patrimônio das entidades. O primeiro item é falso. E por que ele é falso? Conservadorismo é o nome que era dado para fazer referência ao princípio da prudência. Então, conservadorismo é a prudência. É por prudência que você é conservador, escolhendo o menor valor para os ativos e maior valor para os passivos. Só que quando você escolhe o menor para o ativo e o maior para o passivo, você está abandonando a neutralidade. Concorda comigo? Está deixando de ser neutro. Por isso, o item está errado. Letra B. Sobre as convenções. A convenção estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com valores ou fatos que sejam irrelevantes. Perfeito. Para a contabilidade, o que importa são as informações relevantes. Então, a contabilidade não deve se preocupar com valores ou fatos que sejam irrelevantes. Perfeito. A informação deve ser o quê, turma? A informação deve ser relevante. Perfeito. Justa e adequada. A informação precisa ser relevante, justa e adequada. Estas afirmações de conceituação da convenção estão falando sobre a materialidade. E isso está correto, portanto, o gabarito desta segunda questão é a letra B de bola. Segunda questão, letra B de bola. Perfeito. Giovanni, mas eu não sei o que é materialidade. Materialidade é, pensa comigo, quando é que uma informação é relevante? Aí você vai lembrar, a informação é relevante quando ela é capaz de influenciar a decisão dos usuários. Quando ela é capaz de alterar a tomada de decisão, ela influencia a tomada de decisão. Mesmo que o usuário decida nem usar. Ei, o usuário, não pega aí não, que aí dá choque. O cara vai lá e pega choque. Pronto. Não é porque a informação não foi usada que ela perde a sua utilidade. Então a informação, ela é relevante. Então vou colocar aqui a palavra. Essa palavra relevância. A informação possui relevância quando ela é capaz de influenciar a informação que é capaz de influenciar a tomada de decisão dos usuários. Se a informação for capaz de influenciar a tomada de decisão, é porque ela possui relevância. Agora, há atributos dessa relevância. Uma informação ela é relevante quando ela carrega consigo o valor preditivo. Então, eu consigo predizer situações futuras, então valor preditivo, ou consigo confirmar o que eu já esperava. Então, o valor preditivo e o valor confirmatório. Eu tenho valor preditivo, valor confirmatório, ou os dois, ou ambos. Então, uma informação é relevante quando ela é capaz de influenciar a tomada de decisão do usuário. E ela vai ter essa relevância quando ela tem valor preditivo, ou valor confirmatório, ou os dois. Letra C. Objetividade estabelece que o profissional de contabilidade mantenha uma conduta conservadora em relação aos resultados apresentados,
evitando as projeções distorcidas, evitando que elas sejam realizadas pelo usuário. Turma, objetividade vai além disso, né? A objetividade é quando o profissional procura responder os quesitos que lhe foram perguntados, por exemplo. Responder de forma objetiva é ser não subjetivo. Você não acha, não é o seu achismo. Você responde com objetividade. Por exemplo, quando um juiz pede uma informação a um perito, o perito deve responder de forma objetiva os quesitos que foram solicitados e não de forma subjetiva. Subjetiva é quando você carrega aquela informação daquilo que você acha. O seu achismo é a sua subjetividade. Ah, qual a impressora que é melhor? Aí você, eu prefiro a impressora tal, comparado à impressora X, Y. A sua preferência é a sua subjetividade. Objetividade, qual é a que imprime por tempo mais rápido? Qual a qualidade da impressão? Você olha um critério objetivo. Isso é objetividade. Letra D, materialismo trata dos critérios adotados no registro dos atos e fatos. Não deve mudar frequentemente utilizando métodos e critérios uniformes. Turma, perceba que ele trouxe um termo diferente. O nome seria materialidade em relação às informações apresentadas. Não materialismo. Ok? Então, questão 2, gabarito letra B de bola. Detalhe. Estamos falando de convenções. Isso aqui não era aula, ou melhor, essa questão não era uma questão para escolher um princípio contábil, não. Está falando de convenções, regras criadas nas normas contábeis. Terceira questão agora. O princípio que se refere ao processo de mensuração, apresentação dos componentes patrimoniais, e agora a palavra-chave pelo nosso esquema, para produzir informações que sejam íntegras e tempestivas. Informação íntegra e tempestiva é o princípio da oportunidade. Você não pode errar questões que peçam o princípio da oportunidade. Para de errar besteira. Você não pode errar isso, não. Toda vez que o examinador pedir informação íntegra e tempestiva, é o princípio da oportunidade. Ah, é só isso, Giovanni? Olha, o texto completo diz assim, ó. A falta de tempestividade na produção e na divulgação de uma informação contábil pode ocasionar a perda da relevância da informação. Por isso é necessário ponderar entre uma informação íntegra e tempestiva. É necessário que ela seja isso. Por isso é necessário ponderar entre a confiabilidade e a integridade da informação, para que se possam produzir informações íntegras e tempestiva. Íntegra, informação completa, neutra. Tempestiva, dentro do prazo, dentro do tempo necessário para que ela seja útil ainda. Então, terceira questão, gabarito letra B de bola. Ok? Quarta questão. Os princípios de contabilidade representam doutrinas e teorias relacionadas à ciência contábil, aplicados no sentido mais amplo, sendo o objetivo o patrimônio das empresas. Sobre os princípios, assinale a alternativa incorreta. A gente quer a errada, a absurda, hein? Letra A. O princípio da competência determina que as transações sejam reconhecidas nos períodos a qual se referem, independentemente do recebimento ou da forma de pagamento. Isso está perfeito. É perfeitamente o princípio da competência. Aí você se empolga e marca a letra A, pensando, eu sou top, eu sou soda. Só que a questão é que a A é errada. E a letra A não pode ser o seu gabarito, porque a letra A está correta.
O princípio da competência determina que as transações sejam reconhecidas nos períodos a qual se referem, independentemente do recebimento ou da forma de pagamento. Portanto, letra A não pode ser o teu gabarito, ela está correta. Letra B. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade da igualdade de um patrimônio particular entre os demais existentes, independentemente de quem pertencer. Ei, tá errado isso. Porque o princípio da entidade preza pela autonomia patrimonial e a necessidade de diferenciar. O patrimônio dos sócios é diferente. Não é igual ao patrimônio da empresa. São patrimônios distintos. Portanto, a questão 4 tem como gabarito a letra B, porque quer a errada, a incorreta. Olha a letra C com aprendizado legal. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro, levando em conta esta circunstância para a mensuração e a apresentação dos componentes. Então, a letra C é um item verdadeiro, um item correto. Na letra D, diz que o princípio do registro pelo valor original, como o próprio nome já diz, este princípio determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Então, o princípio do registro pelo valor original. Gente, tudo lindo aqui. A, C e D, o único erro na letra B de bola nessa questão. Fácil ou fácil pra caramba, meu time? E aí? Perfeito. Vamos acertar outras? Quinta questão. Um ente público adquiriu à vista uma máquina de xerox no valor de 40 mil reais. 40 mil. Deixa eu me mudar a cor aqui. 40 mil é a informação que temos. Na data da transação, o valor do mercado dessa máquina era de 42. Então, o valor de mercado era 42. Esse valor de mercado era 42. E a empresa comprou por 40 mil. O valor do mercado da máquina era 42. Mas foi registrado pelo valor da aquisição, que foi 40. Tal procedimento está de acordo com qual princípio contábil? Qual é o princípio contábil que pede para você registrar pelo valor da aquisição? E aí? Princípio do registro pelo valor original. Portanto, gabarito aqui da questão 5 na letra D de dado. Show. Giovanni, até que é fácil, né? Você dedicar tempo, como você está fazendo aqui agora, vai ficando mais fácil. Questão 6. A resolução CFC 750, essa resolução, turma, ela está revogada. A resolução. Porque os princípios continuam sendo fundamentados pelo CPC 00. Mas a questão está atual, ela está válida. Só essa resolução aí que não está em vigência mais. Mas vamos fazer a questão. Todos os conceitos analisados aqui ainda são válidos. A resolução CFC dispõe que os princípios fundamentais de contabilidade elencados no seu artigo 3º e conceituantes dos artigos 4º ao 10. Analise as enunciações seguintes, para dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos, item 1. O cerne do princípio da entidade, em conformidade com o artigo 4º da resolução, está na autonomia do patrimônio e a ela pertencente. Autonomia patrimonial. Esse item é verdadeiro, sim ou não? Sim. Item 1 verdadeiro. Joga fora a letra C e letra D de dado, porque não estão apresentados aí. 1 verdadeiro. Ó como vai ficar organizado aqui. Marca texto. Princípio da entidade é o da autonomia
do patrimônio. Pronto. Não tem mistério. Já esquematizamos isso. Item 2. O princípio da entidade afirma que o patrimônio deve revestir-se do atributo da autonomia em relação aos todos os outros patrimônios existentes, pertencendo a uma entidade, no sentido do sujeito suscetível à aquisição de direitos e obrigações. Não tem nada de errado aí, turma. Só está afirmando que a gente já sabe que o princípio da entidade é aquele que pede para que haja uma autonomia desse patrimônio em relação aos demais. Item 2 é um item verdadeiro também. 1 e 2 são verdadeiros. Item 3. De acordo com o princípio da oportunidade, refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro pelo registro do patrimônio das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Turma, o princípio da oportunidade fala da produção de uma informação íntegra e tempestiva, o que não está escrito aqui, ó. Oportunidade está dizendo que é simultaneamente a tempestividade e integridade do registro do patrimônio e das mutações, determinando que este seja feito, e aqui que eu acredito que a questão ela comete um vacilo, quando ela diz que de acordo com a oportunidade, simultaneamente tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que lhe deram origem. É aqui, ó. Não é independentemente das causas que lhe deram origem, não. O princípio da oportunidade fala para registrar a informação de forma íntegra e tempestiva. Correto? De forma íntegra e tempestiva. A ideia é produzir informações que sejam íntegras e tempestivas. Então, item 3, errado. Item 4. O princípio da atualização monetária, lembrando que já não é mais princípio, diz os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. O item 4 não é mais um princípio contábil, tá, turma? O item 4 não é um princípio mais. Então, só pode ser aqui na questão 6 o gabarito na letra E. Giovanni, mas se não é um princípio, por que a questão trouxe esse texto? É assim, ó. O princípio da atualização monetária já existiu, é que não existe mais atualmente. Mas não significa que não exista a atualização monetária. A atualização monetária busca refletir a alteração, a mudança que aconteceu no poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo. Então, mostra, sim, né, o efeito da mudança do impacto que terá a aquisição dos valores, né? Uma moeda ela pode sofrer valorização ou desvalorização. Então, a atualização monetária ainda existe? Sim, só não é mais um princípio contábil. A atualização monetária passou a ser uma forma de ajuste do valor original da transação. Por isso, o item errado. Então, vamos esquematizar assim, ó. Caneta. Atualização monetária. Ainda existe, sim ou não? Sim. Porque mostra o efeito do ganho ou da perda do poder aquisitivo da moeda. Então, atualização monetária. Importante. Existe ou não existe? Sim. A atualização monetária ainda existe. E a atualização monetária é princípio, sim ou não? Não. Não é princípio contábil. Não é princípio contábil. Ok, não é princípio contábil. É o que então? É uma forma de ajuste,
do valor original. Você pode ajustar o valor original. Perfeito? Então, questão 6, gabarito na letra E. E o esqueminha de presente aí. Questão 7. Assinale o princípio que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo. Aí já era, papai. Ficou fácil, hein? Menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os passivos. Esse é o princípio da prudência. Não tem como você errar essa questão, né? 7, letra B de bola. Prudência. Questão 8. De acordo com a resolução 1282, assinale o princípio que representa corretamente a afirmação. Entidade, qual é o texto que fundamenta isso? A entidade continuará em operação no futuro, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Que circunstância? De que a entidade continuará em operação no futuro. Isso quer dizer princípio da continuidade, já que nós temos como princípios a entidade, a continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, a competência e a prudência. Lembrando, entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade, princípio do registro pelo valor original, princípio da competência e o princípio da prudência. Então, entidade, autonomia patrimonial. Continuidade, a empresa continuará em operação no futuro. E ela leva isso em consideração. Então, se a empresa for interromper a sua continuidade, ela tem que informar que tem essa intenção. Informar e levar isso em consideração na hora de apresentar suas informações. Oportunidade, informação íntegra e tempestiva. Registro pelo valor original. Você vai registrar a informação em moeda nacional, pensando, entendendo o registro pelo seu valor original. Princípio da competência. Receitas e despesas são reconhecidas quando ocorre o fato gerador, independentemente do pagamento ou recebimento dessas receitas ou despesas. E prudência, menor valor para o ativo, maior valor para o passivo. Tudo lindo aqui. Questão 9. Sobre os princípios contábeis, observe a situação a seguir. Houve um registro no estoque. Houve um registro do estoque pelo seu valor presente na data da sua aquisição. Sendo que a compra foi feita para pagamento no longo prazo. Os registros feitos na data da sua aquisição, sendo que a compra foi feita para o pagamento no longo prazo, eu acho que repeti o texto, né? Peraí, eu vou ler de novo. Houve um registro do estoque pelo seu valor presente na data da sua aquisição, sendo que a compra foi feita para pagamento no longo prazo. Pronto. Os registros feitos na data da sua aquisição da compra foram de débito de estoque. Débito de estoque. E crédito de fornecedor. E destaque de conta redutora do passivo de juros a apropriar. Então, tem um outro débito de encargos financeiros passivos a transcorrer. É uma conta redutora do passivo. E creditou a conta fornecedor. Ok.
Assinale o princípio que representa a situação em destaque. Que princípio que fez com que ele agisse dessa forma? Não pode ser a letra A, porque atualização monetária não é princípio. Aí ficaríamos entre a letra B de bola e D de dado, já que a entidade é o fato do patrimônio ser reconhecido, né? Separado da pessoa física daquela que é a pessoa jurídica. Pronto, ficamos entre B e D. Olha, o registro da competência é para reconhecer receita de despesas a partir da ocorrência do fato gerador. Então, de alguma forma aqui, a gente está falando do regime de competência. Mas para essa questão, o fato de atentar, né, forçar a barra para que a informação seja apresentada aqui, ó, de forma íntegra e de forma tempestiva. Então, nesse caso aqui, ó, o princípio que está em jogo é o princípio da oportunidade. Letra D de dado. Aí, vamos lá, ver como é que a gente vai enxergar isso aqui, ó. Imagine, então, um balanço patrimonial. Deixa eu fazer aqui. Um balanço patrimonial, de modo que o estoque tenha sido adquirido por 100 mil. Mas imagine que a empresa sabe que vai pagar ao fornecedor 120 mil. R$120 mil aqui, ó, de fornecedor. Só que porque está com juros. Mas no momento da aquisição, os juros não podem ser reconhecidos como despesa. Portanto, haverá uma conta redutora do passivo. Do valor de 20 mil, ó. Essa conta redutora do passivo, normalmente o nome dela é esse aqui em prova do CFC, ó. Encargos financeiros passivos a transcorrer. Encargos financeiros passivos a transcorrer. É uma conta redutora do passivo. É o mesmo nome desse aqui, ó, juros a apropriar. Ok, mas juros a apropriar como redutora do passivo. Ela poderia estar sendo redutora do ativo, se ela fosse, né, se ela fosse uma conta que estivesse reduzindo uma conta a receber. Então, esses juros a apropriar são juros passivos a apropriar, que ainda depende da ocorrência do fato gerador. Então, vou colocar o nome da classificação aqui, ó. Uma conta redutora do passivo. Turma, é o mesmo nome. Juros passivos são os encargos financeiros. Juros passivos, encargos financeiros passivos. A apropriar é sinônimo de a transcorrer. Por isso, essa é uma conta redutora do passivo. Juros passivos a apropriar ou juros a apropriar. Perfeito? Ok, está revestida de um grau de complexidade um pouco maior, mas é muito cobrado no exame CFC esse exato cenário aqui. 10ª questão. Um requisito essencial para que um evento seja reconhecido pelo regime de competência é a ocorrência do fato gerador, turma. É necessário que ocorra o fato gerador para que você tenha uma informação registrada de acordo com o regime de competência. O regime de competência trata, então, da informação sendo produzida, né, apresentada, a partir da ocorrência do fato gerador. E o fato gerador em nada tem a ver com recebimento e pagamento. Tá bom? O que importa é a ocorrência do fato gerador. Um detalhe importante. 6 são os princípios de contabilidade. Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Fala de novo comigo. São quantos princípios contábeis? 6. São 6. Quais são? Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Esses princípios de contabilidade são amplamente cobrados em prova. Entidade, a autonomia patrimonial, para diferenciar o patrimônio da pessoa física daquele que é da pessoa jurídica. Entidade. Continuidade.
Quando criada uma empresa, espera-se que ela continue em vigência. Que ela não tem intenção de entrar em liquidação, que não tem intenção de morrer. Mas, se tivesse intenção, ela informa que está entrando em falência. O que fere a continuidade? A empresa ter ciência de que vai entrar em falência e apresentar a informação como se ela não fosse entrar em falência. Aí ela está prejudicando, que ela está fingindo que vai dar continuidade, mesmo sabendo que não dará continuidade. Isso fere o princípio da continuidade. Agora, uma empresa pode ser criada e ter um prazo de validade, porque ela vai interromper o trabalho depois de 3 anos, por exemplo? Pode ou não pode? Pode, e isso não fere continuidade. Uma empresa pode se juntar a outra, criando um consórcio, por exemplo, e ser só para cumprir um objetivo. Criar uma empresa só para construir a ponte. Pronto. Encerrou a ponte, cada um vai para o seu lado. Porque ali havia um claro acordo de que era só até o cumprimento daquela missão. Então, continuidade, sim, pode existir mesmo quando a empresa é criada já com prazo para vigência, para que ela vá entrar em liquidação em algum momento. O que fere a continuidade é a empresa saber que vai entrar em liquidação e esconder isso. Isso fere a continuidade. Entidade, autonomia patrimonial. Continuidade, o que se espera de uma empresa é que ela entre em continuidade a partir da sua criação. Oportunidade, apresentar a informação de forma íntegra e tempestiva. Íntegra e tempestiva. Perfeito. Registro pelo valor original. No momento da aquisição, o ativo deve ser registrado pelo seu valor original. Assim como entra em obrigação, pelo valor original também. Independentemente, o registro pelo valor original vai ser independentemente da quantidade que seria, se fosse à vista, se fosse... Pronto. O que importa é o valor original da transação. Perfeito? Quero comprar um ativo por 100 mil, mas ao longo do tempo eu vou pagar 120 mil, que vai vir com juros. Pronto, o valor da compra é 100 mil. Não é o do futuro, é o valor original da transação. O valor presente nesse caso. Ok. Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original. Competência. Receitas e despesas são reconhecidas a partir da ocorrência do fato gerador. Não importa se a receita não foi recebida. Não importa se a despesa não foi paga. O que importa é a ocorrência do fato gerador para reconhecimento de receitas e despesas. E o princípio da prudência é que sempre que houver um julgamento de estimativas, o menor valor será reconhecido para o ativo e o maior valor para o passivo. A busca é por aquilo que cause um impacto para deixar o menor PL possível, se preparando sempre para o pior, por isso o princípio da prudência. A atualização monetária ainda existe, porém não é princípio. A atualização monetária existe? Sim. É princípio? Não, não é princípio. Ok. Mas o que ela mostra? Mostra a alteração que houve no poder aquisitivo da moeda, seja para mais ou para menos. Mas não é um princípio contábil. Não é um princípio contábil. E assim, a gente chega a mais uma das nossas pequenas conquistas diárias. Toda terça-feira eu estou aqui às 15 horas com uma super aula de contabilidade para ser aprovado no exame CFC. Então, se você está aqui e gostou dessa aula, eu vou fazer agora um resumo em áudio e vou postar no canal do Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Entre no nosso canal do Telegram, que daqui a pouquinho eu vou encaminhar um áudio sobre o tema dessa aula. Um áudio resumo sobre o exato conteúdo que eu falei agora. Beleza? Mas você tem que entrar para o grupo do Telegram. É só ver o canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo, se já baixou o material. Ei, tô te esperando. Vem papirar com a gente, conta com a gente aí, rumo à sua aprovação. Você pode estar falando comigo pelo e-mail, pelo Telegram, pelo Instagram, Prof. Giovanni, pelo Instagram do Papiro Contábil. Fala com a gente, cola na gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não. Então, grande abraço e até a próxima terça-feira, tá? Toda terça-feira eu tô aqui ao vivo, estudando contabilidade para o exame CFC. Grande abraço, até mais!